Olá, esse vídeo corresponde à avaliação da disciplina de Teoria Literária 2, ministrada pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Nosso grupo é composto por Brisa Martins, Lucas Dantas e eu, Vanessa Santos. Passa, Brisa. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do poema Ode a Minha Ilha, da poeta marajoara Adalcinda Magno Camarão Luchardo, tendo como foco mostrar alguns elementos poéticos presentes, como o objeto principal do poema, o contexto do poema e da autora, e o que caracteriza o poema como lírico, a fim de apresentar alguns conhecimentos sobre análise adquiridos na disciplina de Teoria Literária 2. Agora eu vou fazer a declamação do poema. Ode a Minha Ilha. 58 mil quilômetros quadrados, superfície de amor e sofrimento, aceitado em seresta, quando a lua faz festa de putirum, pelos longes de areia e mar, batendo sem resposta, violentada em tempos pré-colombianos. Foram tantas as tribos que te amaram, que herdastes a história de uma arte em 5 fases arqueológicas: Formiga, Ananatuba, Mangueiras e Aruaques, e a Marajoara imortal, na tradição do solo do Arari e Pacoval. 58 mil quilômetros quadrados, atraíram Pison, que te despiu as fibras, benzeu teus instrumentos de música, tua mágica cerâmica, muito antes de achar o mar doce Amazonas. Lisonjeada, hospedada do europeu, ingleses e holandeses te deixaram ambíguos coloquiais, desiludidos de ficar no teu regaço. Não se sabe se de flor ou se de ave de asas mansas para o amor. O sol plantou tuas lágrimas nos campos, ao separarem teu índio do holandês. Em teu dedo, tão linda era a aliança, que o invasor, por ciúme ou por vingança, salpicou na planície o seu sangue, de saudade talvez. Contaste-me teu sonho, eu era ainda menina. Vieste andando de longe, tropeçando oceanos anônimos. Um sísmico tremor lá do Mediterrâneo te trouxe assustada e açoitada na boca dos ventos de repiquetes, fundindo em cataclismos, e alúvio marasmante, ao ódio e ao risco. Teu telurismo criou um homem assim, como um deus panteísta, que não teme sequer satélite nuclear ou míssil antípoda. Teu telurismo criou o homem que, na origem divina, que o acalanta, bebe a champanha de erosão das suas enchentes e canta. Na atitude do gado, ele soletra a enxurrada, alastrando o pirizal. Gapuiando na aurora do teu rio, lê as horas desde os primeiros sons da madrugada. E divisa extasiado no voo da passarada, o traço trêmulo do estio. Na seca, chicotes, arreios forrós, cabrestos de couro, ao som das violas, lundas, carimbós. Na cheia, a urdidura de um lar, a maromba e o giral da embaúba, para o filho viver, para o galo ficar. 58 mil quilômetros quadrados. Minha mãe veio de Chaves, e contra a costa dos naufrágios, onde o vento arremenda a fuga dos marrecas, e o mugido do boi estronda como um reator atômico. Mamãe me deu seu verso, e meu sangue tremeu, em tradição de rimas, desbravando os seringais de Corralinho. Veio meu pai, olhinho mais azul que o azul do um céu sem via lácteas.
Dele me veio um canto, o riso enorme e esta alegria toda de ser eu. E os Santa Helena Magnus, e os Dalcídios, Irene Teixeira, e tantos outros mais, onde estão? E Moaná, meu berço e meu santuário, doce fruta do mato, do Mocajatuba, Umari, Ajaru, Mangaba, Pitomba, Miriti. Ó cajueiro que plantei num pomar de terra branca, para a lua chorar no roseiral, vergando a tempestade. Marajó, que me nasceste refrigério, mas me mandastes para outro hemisfério, onde o poder é medo de ser nada. Meu verso desenha abstrações, no rastejar oleoso e mole deste inverno ártico. Jovem de fé, de nunca descobrirem o teu corpo, a contaminação dos space debris, fragmentados na atmosfera impura da ciência. Do teu solo inundado ou seco, nunca voarão dínamos nucleares para a órbita da Terra, tentando destruir o que Deus deu. Dois braços do Amazonas que repousam. Dorme no teu travesseiro de água salubre. E acorda sempre descalça, quebrando a porcelana do teu amanhecer sinfônico. Outras tribos virão para escrever teu nome em petróleo amazônico. Marajó, terra anfíbia, desluchado, paulista, de aço, globetrotter, eufórico, como disse Machado Coelho. Tu és meu, tu és mesmo um largo mural de pintor paisagista e um longo poema de poeta bucólico. Bom, esse poema ele é composto por versos livres e contém 15 estrofes e pode passar. Podemos notar que a autora ela nos convida a olhar de forma mais atenta as marcas históricas, sociais e culturais que constituem a história da sua terra, de forma bem sutil. Através da perspectiva direta do lírico, o leitor se aproxima de suas emoções e ele acaba compartilhando elas com o lírico no decorrer da leitura. E essa experiência nos permite enxergar aspectos de verossimilhança com fatos da realidade, a partir das menções que são feitas, né, das associações, alusões feitas pela autora. Pode passar. Acho que é um problema de conexão. O contexto para o poema e para a autora. Segundo um blog chamado eu acabei de esquecer o nome agora, a autora Adalcinda, ela é uma poetista e compositora brasileira que nasceu na Ilha do Marajó, na cidade de Moaná, e que em 1946 ganhou uma cadeira de número 17 na Academia de Letras Paraense. E alguns anos depois, em 1956, ela acaba ganhando uma bolsa de estudos para estudar no exterior, né, nos Estados Unidos. Com isso, ela vai para lá, mas como ela ainda tem esse vínculo com a Academia de Letras, ela continua nos mandando, né, para a academia alguns poemas. Na verdade, ela manda vários poemas. E nesses poemas, e com esses poemas, ela acaba mandando esse também, que faz parte da coletânea Folhas, que é Ode à Minha Ilha. Então, esse contexto do poema em si é esse período que a autora vive, né, nos Estados Unidos, longe da sua terra natal, e aí ela sempre se refere ao poema exaltando, né, falando da saudade que ela sente
até mesmo em outros textos, ela expressa esse sentimentalismo de saudade, né? Essa nostalgia. Esse poema ele é predominantemente lírico, de acordo com o Rosenfeld, que diz: no poema lírico, uma voz central exprime um estado de alma e o traduz por meio de orações. Trata-se essencialmente da expressão de emoções e disposições psíquicas, muitas vezes também de concepções, reflexões e visões, enquanto intensamente vividas e experimentadas. A lírica tende a ser a plasmação imediata das vivências intensas de um eu no encontro com o mundo, sem que se imponha eventos distintos no tempo. Podemos perceber que esse poema ele tem um sentimento de saudosismo e nostalgia, como o eu lírico relembrando, recordando da sua terra natal, e fazendo referência a ela e a sua beleza. Essa seria a lógica interna do poema. O poema possui uma certa relação com a realidade quando a gente analisa a história da autora, como dito anteriormente pela Vanessa, que teve que deixar a sua terra, ela nasceu na ilha de Marajó, e estudar nos Estados Unidos, onde ela viveu cerca de quase 40 anos. Então, ela sentia saudades da sua terra e por isso se correspondia com as pessoas que viviam nela, mandando seus poemas, que ela escrevia para folhetins. O sujeito lírico, ele não necessariamente é o autor, porém ele pode apresentar características de um eu autoral. E a gente consegue perceber isso em determinados momentos do poema, como, por exemplo, no seguinte trecho. E os Santa Helena Magnus, e Dalcídios, Irene Teixeira, e tantos outros mais, onde estão? E Moaná, meu berço e meu santuário, doce fruta do mato de Mocajatuba, o Mari, Ajaru, Mangaba, Pitomba, Miriti. Ó cajueiro que plantei num pomar de terra branca, para a lua chorar no roseiral, vergando a tempestade. Santa Helena Magnus, Dalcídios e Irene Teixeira são poetas dessa região, poetas da região paraense. E nesse momento, o eu lírico ele fala como se estivesse perguntando por alguém que há muito tempo ele não vê, lembrando de falando, Santa Helena Magnus. Moaná a gente percebe a característica de um eu autoral, porque foi o lugar em que a autora nasceu, o meu berço, meu santuário. Então aqui o eu lírico, ele relembra de algumas frutas que são comuns dessa região, o Mariti, Ajuru, Mangaba, Pitomba, Miriti, e é sempre com um ar de saudade, nostálgico. Na estrofe seguinte diz: Marajó, que me nascente refrigério, mas me mandaste para outro hemisfério, onde o poder é medo de ser nada. Refrigério é um lugar onde você encontra consolo, acalento, é um lugar de conforto. E para o eu lírico, Marajó é esse lugar. E poderia também ser uma característica do eu autoral, da autora colocando esse lado dela e a saudade que ela sentia dessa ilha na qual ela viveu. Se observarmos de uma forma mais crítica, nós podemos notar que, apesar desse poema ser predominantemente lírico, existem aspectos que pertencem a outros gêneros, e no caso aqui é o gênero épico. Apesar de haver a ausência de uma narrativa direta ou do autor contar propriamente uma história com personagens, etc., existem menções a eventos que ocorreram no passado e que se consolidam como uma história. Para concretizar o que eu estou falando, reforçar, eu trago aqui uma citação de Rosenfeld, na página 24 a 25 do material que nos foi dado, onde ele diz que, apesar do autor não exprimir o seu estado de alma, ele narra os fatos como aconteceram, falando da história que aconteceram com outros de forma objetiva e ausência de emoções. Ou seja, ele conta a história como propriamente aconteceu. Apesar disso, nós podemos notar que ao longo da narrativa, ao longo do poema, nós observamos em inúmeros momentos o autor, a autora fazendo referência a fatos históricos que aconteceram naquele lugar,
até mesmo utilizando de recursos linguísticos que auxiliam na transmissão desse sentimento, dessa emoção. Para exemplificar melhor para vocês, eu trago aqui, próximo slide, por favor. Esse trecho aqui faz parte da segunda estrofe, ele diz o seguinte: violentado em tempos pré-colombianos, o autor fazendo menção a um tempo de colonização, a um passado colonial. Foram tantas as tribos que te amaram que herdastes a história de uma arte em 5 fases arqueológicas: Formiga, Ananatuba, Mangueiras e Aruaqués, e a Marajoara imortal na tradição do solo do Arari e Pacoval. Nesse momento aqui, ele busca uma tradição cultural, falando de povos que são nativos daquela região, que habitaram aquela região desde o princípio, e citando o povo Marajoara, que são os residentes do Marajó hoje. Ele vai falar da famosa arte de molde, né? Da questão da olaria, que é uma referência assim, ao povo Marajoara, uma produção artística muito bonita. Muito interessante, então, nesse sentido, a gente observar como a autora busca nos envolver dentro da obra, possibilitando que a gente partilhe ali da perspectiva dela. A dificuldade que eu tive na elaboração desse trabalho foi de conseguir compreender que era isso que ela tentava nos mostrar, levando em conta que o desconhecimento do significado de alguns vocábulos interfere na forma que você vai interpretar, o fato de você não ter um conhecimento sobre determinados acontecimentos históricos, tudo isso nos conduz a entender melhor o poema. Então, eu busquei me informar melhor sobre o significado desses vocábulos, o significado dos recursos linguísticos que ela utilizou, e assim eu pude compreender e entrar na perspectiva dela, ter acesso às suas emoções, ter acesso à sua mensagem. Assim eu passo a palavra para os colegas. O trabalho de análise apresentado possibilitou o maior contato com textos literários e suas variedades. Através da análise do poema apresentado, foi possível que os discentes se desafiassem a aplicar seus conhecimentos adquiridos nas aulas e através da leitura dos materiais disponibilizados. Dessa forma, buscamos aqui atingir as expectativas dos colegas e docentes com a exposição e análise desta obra. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado por todos que assistiram. Obrigado.